E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo da álgebra, estudando um assunto muito pertinente aí na tua aprovação. Todo ano aparece no teu concurso o assunto equação biquadrada e também posterior a ele equação irracional. Beleza, galera? Então, o que é uma equação biquadrada, galera? É toda equação que possui esta estrutura, tá legal? Que estrutura é essa, Anderson? Ela possui um termo independente, que no caso é o C, ou seja, o termo que não está associado a nenhuma variável, que no caso desse modelo a variável é a x, certo? Você tem um termo independente, você tem a variável x elevado a um expoente n, um número qualquer, tá certo? E no outro termo, o expoente da variável x é o dobro do expoente n do termo, que tem bxn. Tá legal, galera? Então, toda equação que possuir esta estrutura, ela será denominada equação biquadrada. Legal? E você tem um modelo específico para resolução de equações biquadradas. Tá legal? Que eu fiz questão de escrever para nós termos aí bem bonitinho o método de resolução de uma equação biquadrada. Esse método consiste em basicamente nós executarmos 3 passos. Tá legal? E aqui você tem a estrutura da equação biquadrada mais tradicional possível, tudo bem? Onde você tem um expoente 4, o outro expoente da variável x2 e o termo independente. Tudo bem? Então, beleza. Então, você tem 3 passos de solução e é onde nós temos a primeira ideia de nós, para resolvermos uma equação, nós mudarmos a variável. Então, na equação biquadrada desse tipo, você vai fazer sempre a mudança de variável. X ao quadrado igual a y. Tá certo? Anderson, se ao invés do expoente da variável x neste termo fosse o 2, se ao invés de 2 fosse 3, por exemplo, você colocaria x ao cubo igual a y. Se este expoente fosse x à quarta, você colocaria x à quarta igual a y. Esse é o grande bizu. E aí, fazendo a mudança de variável, o segundo passo é você resolver a equação do segundo grau que vai aparecer, tá certo? E você vai achar as raízes y1 e y2. E no terceiro passo, simplesmente para a mudança de variável imposta, você vai substituir os valores de y1 e y2, resolvendo essa pequena equação exponencial, obtendo assim as raízes. Perceba aqui, uma raiz de uma equação de grau 4 nos dá, no máximo, 4 raízes reais. Tá certo, galera? Perfeito. Então, um exemplo rápido aqui, para que você tenha em mente, para você que tem dúvida nesse negócio aí, ó. Um exemplo aí para nós resolvermos, tá legal? Então, você tem a equação x elevado a 4 mais 4 elevado a x menos 60 igual a 0. E aí, nós precisamos resolver esta equação. Você já enxerga que essa equação é uma equação biquadrada, perfeito? Onde você tem o primeiro passo, que é efetuar a mudança de variável. Então, a gente vai fazer aqui rapidamente a mudança de variável. E nós vamos fazer a mudança de variável imposta pelo passo a passo que eu mostrei a você. Ó. Você vai fazer com que x ao quadrado seja igual a y. Legal? Então, a conclusão que a gente chega é, onde tem x ao quadrado, nós colocamos y. Lembra que x elevado a 4, você pode escrever como x ao quadrado elevado ao quadrado. Sim? Então, portanto, no lugar do x ao quadrado, nós colocamos y. Então, nós vamos ter y ao quadrado
mais 4y menos 60. E isso vai ser igual a quanto, moçadinha? Isso vai ser igual a 0. Legal? Então tá aí bonitinho. Vamos fazer agora a resolução desta equação do segundo grau. Tá legal? Você pode fazer aí a fórmula de Bhaskara, tá legal? Como o tio Japa ensinou aí para você nas aulas de álgebra. Ou você pode fazer por soma e produto. Por soma e produto, dois números que multiplicados dão menos 60 e somados dão menos 4. Então você tem dois valores para y. O y pode ser menos 10 e o y pode ser igual a quanto? Igual a 6. Perfeito? 6 vezes menos 10, menos 60. Menos 10 mais 6, menos 4, com um sinal trocado, mais 4. Então, primeiro passo, mudança de variável. Segundo passo, resolver a equação do segundo grau associada a essa mudança de variável, encontrando dois valores, y1 e y2. Perfeito, galera? E aí, vamos simplesmente substituir cada um desses valores na mudança de variável que nós impusemos, tudo bem? Então, primeiro caso é para fazer aqui maneiro para você, para y6. Se o nosso y for 6, lá na mudança de variável, nós vamos resolver esta equação. x² igual a 6, conclusão, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 6. Então aqui você tem duas raízes, a raiz positiva e a raiz negativa. Beleza? Mas Anderson, são 4. Cuidado, galera. No máximo 4. Beleza? Então vamos lá. Então você tem aqui, ó, para y igual a menos 10, você tem a equação exponencial x² igual a menos 10. E aí me diz, qual o número que elevado a um expoente par dá um resultado negativo? Não existe esse número, correto? Então, a nossa querida solução, que eu vou colocar aqui para você, ó, o conjunto solução, é o conjunto formado pelos elementos raiz quadrada de 6 e menos raiz quadrada de 6. Perfeito? Então, um exemplo aí bem simples de como você aplica os conhecimentos da equação biquadrada. Perfeito? Então, no próximo vídeo eu vou fazer mais um exemplo e tem dois aspectos aí sobre a equação biquadrada que vocês precisam saber. Belezinha, galera?